sermão que será lido nesta manhã, mais uma vez, é um sermão que foi escrito pelo pastor reverendo Jonathan Chase, a continuação da sequência de pregações na primeira carta de Pedro. Então vamos, antes de ler a carta de Pedro, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 118. Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir agora as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. E vamos ler também os versículos de 1 a 3, antes de ler o texto da pregação.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora, o texto da pregação. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos invocar o nome do nosso Deus. Senhor, Deus bendito, damos graças ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor mesmo instruirá o teu povo por meio da tua palavra. Damos graças também, Senhor Deus, pela vida do reverendo Jonathan Chase, que tem nos abençoado por meio dos sermões que podemos ler. Damos graças a Ti e a todos os pastores que têm a disposição de compartilharem as exegeses e os trabalhos que fizeram com temor a Ti, para que o Teu povo seja edificado. Damos graças a Deus, Senhor Deus, porque podemos nos encontrar aqui neste lugar que o Senhor providenciou, que temos a escritura necessária para podermos ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, dá que os Teus filhos estejam com os corações atentos para ouvirem a Tua palavra, para que elas entrem e habitem em seus corações e mudem as suas vidas. Dá também que a mim, Senhor Deus, que estou aqui para proclamar a Tua palavra, faça com temor, faça com ânimo e vigor, e não permita que nenhuma de minhas falhas e fraquezas possam atrapalhar os Teus filhos de ouvirem a Tua voz. Senhor Deus, fortalece-nos e dá que tudo ocorra bem para a glória do Teu santo e bendito nome. Te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados do Senhor, este é um texto muito importante desta primeira carta de Pedro. E tem muitas coisas nesse texto que a tornam um texto bíblico muito rico. E uma delas é que nesses 6 versículos nós encontramos nada menos que 6 citações diretas do Antigo Testamento. Pedro cita o Salmo 34, Salmo 118, Isaías 8, Isaías 28, Êxodo 19 e Oséias 2. Tudo em apenas 6 versículos. No mínimo, isso certamente deveria nos fazer parar e prestar mais atenção nesse texto. O Espírito Santo, trabalhando através de Pedro, tem algumas coisas profundas e muito importantes para nos mostrar aqui. E esses versículos não são qualquer versículos desconhecidos do Antigo Testamento.
mas são versículos-chave da fé judaica do Antigo Testamento, versículos muito conhecidos, versículos que falam sobre o propósito da salvação, de Deus, bem também como a identidade do povo de Deus. E são aqueles versículos que provavelmente muitos judeus memorizaram durante a juventude e a infância, que teriam sido textos que moldaram a identidade do povo de Deus no Antigo Testamento e as suas expectativas para a salvação de Deus. Então, certamente, vale a pena parar para meditar sobre esse texto da primeira carta de Pedro, tão fundamental e importante. E além disso, Pedro escreve a esses cristãos dispersos e perseguidos, e vejam, uma boa parte deles eram judeus que foram dispersos pelos seus próprios companheiros, por seus próprios irmãos judeus. Então, escrevendo para eles, nesse texto, Pedro enfatiza a sua identidade como cristãos. Irmão, isso é essencial para nós. Quem somos nós? Se nós quisermos ser firmes no nosso caminhar como cristãos, é absolutamente crítico que saibamos a resposta para esta pergunta. É crítico que saibamos não só a resposta, mas que saibamos responder isso. É necessário, especialmente, se Deus permitir que passemos por perseguições, se essa for a vontade do nosso Deus, que nós passemos por perseguições, a única maneira de nós perseverarmos, e não apenas perseverarmos, mas responder bem, com graça e sabedoria como cristãos, então a única maneira é se estivermos confiantes em Cristo e confiantes em quem nós somos em Cristo. Os cristãos, meus irmãos, que são inseguros nessas questões, inseguros quanto ao Evangelho, inseguros quanto à sua própria identidade como cristãos, não vão conseguir aguentar perseguições, muito menos vão conseguir responder bem à perseguição como Cristo ensinou que nós devemos responder. E vejam como isso é fundamental para suportar perseguições. E se é também fundamental para suportar perseguições, também é necessário para suportar tentações. Na hora da tentação, não há nada que você precise saber mais do que quem sou eu. E é disso que esse texto de hoje trata. Vamos então à ideia principal deste texto, que está exposta nos versículos de 4 a 5. Então, começando. Chegando-vos para ele, vamos parar por aqui já. Quem é o ele a qual Pedro está se referindo? Bem, se você olhar para o versículo anterior que nós lemos, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, essa é uma alusão ao Salmo 34. Provai e vede que o Senhor, Yahvé, é bom. Ele está falando de Cristo, está falando de Deus, nosso Senhor. E agora ele continua, lá no versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Observe que agora ele está claramente falando de Cristo. Rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. E este, meus irmãos, é um exemplo de muitos textos do Novo Testamento, onde o Espírito Santo cita o Antigo Testamento de tal forma que não deixa dúvida nenhuma que Jesus é Deus. Jesus é Yahvé.
Seitas, como a Testemunha de Jeová, por exemplo, produzem as suas próprias traduções da Bíblia. Na verdade, nós deveríamos chamar suas próprias revisões da Bíblia. Mas, até fazendo isso, eles não conseguem editar fora todas essas passagens que mostram que Jesus Cristo é Deus. O Novo Testamento está repleto com exemplos disso. E essas referências tornam inequívoco que os apóstolos e os cristãos consideravam Jesus como nada menos que Deus, Yahvé. Então, novamente no versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vocês podem ver que tem duas questões principais de identidade nesse texto. Temos a primeira pergunta: quem é Cristo? E a segunda: quem somos nós? Então, quem é Cristo? Uma pedra viva, rejeitada pelos homens, mas aos olhos de Deus, escolhida e preciosa. Isso é quem é Cristo. E agora, quem somos nós? Lá no versículo 5 está escrito: também vós mesmos, como pedras que vivem. E veja, a sua identidade está fundamentada nesta pedra, que é Cristo. Sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Agora, Pedro está trabalhando aqui com dois textos do Antigo Testamento: o Salmo 118 e Isaías 28. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em Isaías 28, e vão até o versículo 16. E acompanhem comigo a leitura. E eu vou fazer a leitura deste versículo, que foi traduzido da Septuaginta. Está escrito assim: assim diz o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nele crê não será envergonhado. Agora, vou ler aqui o Salmo 118, versículo 22, que nós já lemos. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, vocês podem deixar marcado ainda o Salmo 118, o Isaías 28, 16, e podem voltar lá para Pedro se quiserem, mas deixem marcado aí Isaías 28, 16. Então, Pedro está pegando esses dois textos do Antigo Testamento e reunindo-nos e mostrando às igrejas: vejam, quem é esta pedra? Esta pedra que Deus aceitou, ele diz, é uma pedra angular, escolhida e preciosa. E quem nele crê não será envergonhado. Essa mesma pedra, segundo o Salmo 118, também é rejeitada pelos homens, mas Deus fez dela a pedra angular. Agora, o que realmente me impressiona sobre isso é que esse mesmo texto que Pedro citou aqui agora, ele citou em Atos 4, um dos seus primeiros sermões em Jerusalém. Então, há 30 ou 40 anos atrás, ele usou o mesmo texto em sua pregação. Então, lá em Atos 4, depois que Pedro e João curaram um coxo no nome de Jesus,
e foram interrogados pelas autoridades por pregarem em nome de Jesus, Pedro cita esse mesmo texto e diz assim: este é Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Então, deixe-me fazer uma sugestão humilde aqui. A sugestão é que, se encontramos Pedro citando esse texto há 30, 40 anos atrás, e agora nessa carta ele cita de novo o mesmo texto, então esse texto, obviamente, deve ter um peso muito grande, deve ter tido um peso muito grande em moldar a fé de Pedro. E talvez vocês tenham também um texto bíblico assim em sua vida também, que teve uma influência desproporcional em moldar a sua fé. Existem certos textos da Bíblia aos quais a gente volta repetidamente como uma espécie de versículos-chave que definiram a nossa fé e moldaram a nossa convicção. Por exemplo, para mim, um desses textos seria Isaías 53, que fala em detalhes muito explícitos do sofrimento e da morte de Jesus pelos nossos pecados. Vejam, esse texto foi escrito há cerca de 500 anos antes de Jesus nascer. E para mim, esse é um texto que você simplesmente não consegue ignorar, de tão claro que é a descrição de tudo que Jesus passou. É impossível ignorar que Jesus é o Messias, se olharmos para esse texto e vermos o que ele passou na cruz. E o povo judeu não reconheceu que ele era o Messias. Isaías disse que ele iria sofrer e morrer pelos nossos pecados, que ele seria transpassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades, que morreria e seria sepultado como um homem rico em sua morte, mas depois veria o fruto do seu trabalho e desfrutaria dos despojos da sua vitória, o que implica que ele também iria ressuscitar dos mortos. E ele o fez. E os judeus não o reconheceram, porque não era esse tipo de Salvador que eles estavam esperando, alguém que sofreria e morreria. Mas foi isso que Deus disse que ia acontecer. Para Pedro, um desses textos-chave foi o Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor. E foi isso que ele pregou em Atos 4, e agora, décadas depois, ele ainda prega esse texto. Então, devemos perguntar por quê? Por que esse texto foi tão importante para Pedro? Bom, por um lado, nós sabemos muito claramente, Cristo pregou esse mesmo texto a respeito de si. Lá em Marcos 12, 10, está escrito, Jesus falando: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então, Cristo expôs esse texto aos discípulos, e isso foi antes deles perceberem que o Messias seria rejeitado. Então, foi Cristo que chamou a atenção deles para esse texto no princípio. Veja o que as Escrituras dizem, para que vocês não fiquem surpresos quando isso acontecer. Mas, irmãos, tem mais motivo por esse texto ser o texto-chave para Pedro. Lembre-se, Pedro era judeu. E o Salmo 118 teria sido provavelmente o salmo mais conhecido de todo o saltério para os judeus. A razão para isso é que esse salmo era cantado ao final de todas as Páscoas. Então, durante a festa da Páscoa,
Eles cantavam os salmos do 113 até o 118. E a palavra final que eles cantavam juntos, antes de voltarem para suas casas, era o Salmo 18. O salmo de esperança ao aguardar o Messias. Então, esse salmo foi para os judeus o príncipe dos salmos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Irmãos, imaginem quantas vezes os judeus não ouviram isso. E quantas vezes eles não teriam voltado para casa ponderando essa frase, ponderando tudo que eles tinham ouvido no Salmo 118. O outro texto que Pedro cita aqui é Isaías 28. E esse texto também foi muito conhecido no judaísmo. Foi um dos textos messiânicos mais famosos. Novamente, Isaías 28 diz, acompanhem comigo aí, se vocês deixaram marcado, Isaías 28:16. Assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nele crê não será envergonhado. Agora, como nós podemos saber que esse texto foi considerado um texto-chave, um texto messiânico para os judeus? Uma maneira de entender como os judeus entendiam os textos antigos é observar como eles traduziam esses textos para diferentes idiomas. Porque assim como nós hoje temos diversas traduções para o português, eles também tinham suas traduções naquela época, porque ninguém mais falava hebraico depois do exílio. E eles falavam em aramaico, que veio da Babilônia, ou grego, ali nas regiões ao redor da Judéia. Então nós tínhamos a tradução aramaica, que era chamada de Targum, e a tradução grega, que é conhecida como Septuaginta. Essas traduções são muito úteis para nós hoje, para entendermos como os próprios judeus entendiam a Bíblia em tempos antigos. E o que ambas as traduções revelam sobre esse texto é que os próprios judeus entenderam que esse texto de Isaías 28 se referia ao Messias. Aqui na primeira carta de Pedro, vocês devem ter percebido, ele não citou o texto hebraico que vocês leram aí na versão que vocês têm. Não é uma citação direta do hebraico, é uma citação da tradução grega, da Septuaginta. Essa tradução da Septuaginta, se vocês não perceberam, tem a adição da palavra nele, quem nele crê. Vai o texto. Assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra angular, escolhida e preciosa, e todo aquele que nele crê não será envergonhado. E o que isso nos diz? Diz-nos que os judeus, quando traduziram para a Septuaginta, para o grego da Septuaginta, 200 anos antes de Cristo, já entendiam que esta pedra era uma pessoa. E vamos ler agora a tradução do Targum, que faz com que esse entendimento fique ainda mais claro. A tradução aramaica diz assim: quem crê nele, no Messias, não será envergonhado. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Então, tanto a tradução grega quanto a tradução aramaica nos mostram que os judeus, antes de Cristo, entendiam que a pedra que Deus assentava se referia ao Messias. Agora, você pode entender por que Pedro considera esses dois textos tão importantes. Então, Pedro chega e liga esses pontos aqui. Olha, as Escrituras disseram claramente, e nós, judeus, entendemos que Deus iria colocar uma pedra em Sião, que nós entendemos ser uma referência ao Messias. E todos nós cantávamos, todos os anos no final da Páscoa, que aquela pedra seria rejeitada pelos construtores, mas seria escolhida por Deus como pedra angular.
Deus disse que isso aconteceria. Então, não se surpreenda que isso aconteceu. E vejam, meus irmãos, uma das grandes dificuldades que os primeiros cristãos tiveram foi o fato de que os judeus, como o povo todo, terem rejeitado Jesus como Cristo. Eles podiam se perguntar: como podia Jesus ser o Messias se ele foi rejeitado pelo próprio povo? Isso não fazia sentido na mente dos judeus. Então, os cristãos sofreram com essa questão. Como podemos ter certeza que nós não estamos errados, considerando que todos os nossos irmãos estão dizendo que nós estamos equivocados? Mas Pedro responde essa pergunta. Como Pedro responde? Ele diz: olha as Escrituras. O que foi que Deus disse? Deus disse para nós que isso tinha que acontecer. Foi exatamente isso que diz. Foi exatamente isso que aconteceu. Não é por nada que Pedro tenha voltado a esse texto de novo, depois de 30 e 40 anos, 30 ou 40 anos. Então, Pedro vai e cita mais um texto bíblico, agora Isaías 8, versículos 13 a 15. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Mais uma vez, nós temos que a pedra se refere a uma pessoa. Neste caso, a pessoa é Deus. E mais uma vez, nós temos uma profecia muito clara de que os judeus iriam rejeitar o nosso Senhor. Mais uma vez, nós temos a profecia muito clara que as duas casas de Israel cairiam e tropeçariam nele. Então Pedro quer sanar essa dúvida que eles tinham. Ele quer deixar esses cristãos dispersos e perseguidos com a convicção firme de que Jesus é o Messias, não obstante a rejeição total dele pelo povo judeu. Na verdade, sua rejeição confirma a identidade de Jesus como Cristo. Veja o versículo 8 da carta de Pedro. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Não deve ter surpresa aqui, meus irmãos. E se esse é o caso, se os seus irmãos judeus rejeitaram essa pedra em conformidade com as Escrituras, o que significa para aqueles que o aceitaram? Isaías 28, 16. Assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra angular, escolhida e preciosa. O que é para aqueles que aceitaram? Quem nele crê não será envergonhado. Não será uma vergonha. Significa que no final de tudo, embora os seus irmãos judeus fizeram eles sentir vergonha, eles não serão envergonhados no último dia. E nós, que confiamos no Salvador, a quem Deus enviou, nós também não seremos envergonhados, meus irmãos. Nós não vamos ficar desapontados com o nosso Senhor. A morte de Cristo e a sua rejeição pelo povo judeu foi obra de Deus, foi totalmente debaixo da sua soberania e conforme seus maravilhosos planos. Novamente, o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.
e isto é a obra do Senhor. E para aqueles que creem, isto é maravilhoso aos nossos olhos, meus irmãos. Então, Pedro diz: a honra é para nós, a honra é para nós que cremos. É uma grande honra sermos escolhidos por Deus para estar entre aqueles que, por sua graça, acreditaram no Salvador que Deus enviou, assim como tantos outros foram destinados para a incredulidade e a rejeição. Isso é realmente essencial para essa mensagem toda da carta de Pedro. E se vocês se lembram bem, esta convicção de Pedro já estava evidente no primeiro versículo dessa carta. Então, no começo, Pedro começa. No começo da carta, Pedro fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, vocês são hoje o que são pela graça de Deus. Não permita que a rejeição de Cristo pelos outros seja a causa de vocês ficarem envergonhados nele. Não, meus irmãos, vocês são o que são pela graça de Deus, e tudo isso faz parte do plano e do propósito de Deus. Então, não é somente Cristo que é a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida e preciosa para Deus. Nós também, meus irmãos, nós também, unidos com Cristo, edificados nele como nosso fundamento, nós também experimentamos esta mesma realidade de sermos rejeitados pelo mundo, mas sermos escolhidos e preciosos para Deus. Então, Pedro diz a estes cristãos: se vocês estão dispersos e perseguidos, sofrendo várias provações, o mundo rejeita vocês. Mas saibam, eles rejeitaram também a Cristo, mas Deus o honrou. É para você também. A honra é para aqueles que acreditam nele. Irmãos, Pedro deseja que esta confiança aqui em Jesus Cristo seja sólida como uma rocha. E para isso, ele deseja que a nossa fé em Cristo tenha uma base bíblica sólida nesses textos que previram claramente a rejeição de Cristo e a honra posteriormente dada a ele. Pedro quer que a nossa confiança nele seja sólida como uma rocha, para que a nossa identidade nele também seja sólida como uma rocha. Como nós já vimos nos sermões anteriores, nós devemos ter sólida a nossa fé em Cristo, não apenas pela certeza que o Espírito Santo nos dá pela fé, mas devemos usar essa fé para entendermos pelas Escrituras que Deus prometeu e Ele cumpriu exatamente o que Ele prometeu. E isto é uma fé viva, verdadeira e sólida. Então, se nós, como cristãos individuais, como uma congregação aqui em Araraquara, quisermos ser firmes em nossa caminhada e viver uma vida cristã ousada, uma vida cristã confiante e radiante, precisamos saber quem nós somos. Nós, irmãos, não vamos aguentar perseguições e manter a nossa fé. Nós não vamos aguentar perseguições e manter a nossa fé, e muito menos vamos conseguir responder com graça, sabedoria e poder, se não tivermos confiança em quem nós somos em Cristo. E isso começa com a confiança em quem Cristo é. Se estamos inseguros em relação a Cristo, seremos inseguros em relação a nós mesmos.
E se estivermos inseguros sobre quem nós somos, então não vamos responder com confiança e graça diante da perseguição do mundo. Isso é verdade não apenas para o tipo de perseguição que eles experimentaram debaixo do Império Romano, mas também para o desprezo que nós experimentamos hoje como cristãos neste mundo. Vocês sabem, irmãos, mas vamos lembrar, o mundo quer, as universidades, a mídia, o nosso vizinho ímpio, querem que sintamos vergonha por causa da nossa fé. E às vezes, nós acabamos sentindo isso mesmo. Sentimos vergonha por construir nossas vidas nessas convicções. Convicções essas que o mundo ao nosso redor considera como absurdas. Realmente, pode ser difícil. Difícil se sentir seguro quando as pessoas mais inteligentes, mais eloquentes, mais conectadas, mais respeitadas em nossa sociedade tratam a nossa fé como retrógrada, como coisa de gente sem educação. E isso, meus irmãos, tem tendência a piorar em nosso país. Então eu lhes pergunto: vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados não somente para manter a fé de vocês, mas para dar uma razão verdadeira para a esperança pela qual você tem, e para responder aos insultos com gentileza e convicção? Vocês estão preparados, meus irmãos? Isso somente será possível pela graça de Deus, se nós mesmos estivermos confiantes em Cristo. E agora, brevemente, eu quero olhar para os últimos versículos desse texto. Pedro muda um pouco a metáfora agora. Antes, ele falou que nós somos pedras vivas, construídas em cima de Cristo, e pedra angular para ser um templo espiritual. Agora, Pedro diz que nós somos os sacerdotes que servem neste templo. Então, o versículo 5 novamente. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Assim como Cristo veio como o templo de Deus, a habitação de Deus na terra, ele também veio como grande sumo sacerdote, aquele que ministrava em nome de Deus. Agora, Pedro diz uma vez que pertencemos a ele. Nós temos o privilégio de servir juntamente com ele como sacerdotes aqui nesse mundo. Fazemos parte desse templo espiritual que Deus está construindo nesses últimos dias. E temos também um chamado sacerdotal. Um chamado sacerdotal neste mundo, para proclamar os louvores a Deus em um mundo que não o conhece. Então, Pedro cita mais um texto bíblico. Mais um texto bem conhecido e fundamental na identidade judaica. E essas são as primeiras palavras que Deus falou ao povo de Israel quando as constituiu nação. Então esse foi um texto para os judeus como um texto constitucional da nação deles. É o texto de Êxodo 19, de 5 a 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês veem a ousadia de Pedro aqui? Ele pega essas palavras que Deus falou para a nação de Israel e aplica à igreja.
Vós, porém, sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro diz, e o Espírito de Cristo nele diz: essa promessa aqui é para vocês, é para todos vocês. Todos vocês têm a promessa de serem sacerdotes, de serem um povo escolhido, de redimirem esse mundo. Esta promessa pertence a nós que cremos em Cristo e será manifesto em nós ao viver desta identidade aqui na terra. Nós, a Igreja de Cristo, em todo lugar na terra, somos um reino de sacerdote e uma nação santa, chamados como pertencentes ao grande sumo sacerdote, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, agora sabemos o que devemos fazer. Mas o que são estes sacrifícios? Sacrifício de gratidão e sacrifício de louvor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, saibam, Jesus é verdadeiramente o Messias que Deus prometeu que viria. Não fiquem abalados pelo fato de que ele foi rejeitado pelo povo judeu e que também ele é rejeitado por esse mundo. Foi isso que Deus declarou que aconteceria, para a sua vindicação seja ainda mais gloriosa, quando Deus o escolhesse para ser pedra angular, sobre a qual ele construiria a sua igreja e o traria à terra o seu reino. Tenham, meus irmãos, essa confiança sólida em Cristo. Vocês fazem parte ao reino de Deus que ele trouxe para esta terra, para que você, meus irmãos, também possam ter uma confiança sólida. Tenham uma confiança sólida na identidade de Cristo que vocês têm. Tenham uma confiança sólida em quem é Cristo. Então, lembrem-se da identidade de vocês. Tenham convicção que em Cristo vocês são um povo escolhidos por Deus e pertencem a Ele. Assim, então, mesmo se for a vontade de Deus que nós soframos por nossa fé, Deus nos dará graça para responder com confiança, graça e poder. Amém. Amém.